galera do Vasco, saudações vascaína, tudo bom com vocês? Austin Cunha aqui, trazendo informações, um pós-jogo e a ressaca depois da vitória do Vasco, que foi ontem, né? 1 a 0 em cima do Maricá, que deixou de ser líder, foi para a terceira posição, e vamos falar aí sobre o jogo de ontem e o que o professor Carini falou aí também na sua entrevista lá, tá bom? Mas antes disso, aperte o like, tá? Se inscreva no canal, ajude esse canal falando de Vasco, tá? A chegar a 500 inscritos, conto com tua ajuda. Galera, mete o dedo no like aí, se inscreve, aperta o sininho aí, dá essa força aí, valeu? Vamos para as informações bem rápidas aqui. Ontem, né, o jogo do Vasco, que aconteceu às 19 horas em São Januário, Vasco como visitante no seu próprio estádio, bateu a equipe de Maricá, né, por 1 a 0, e esse 1 a 0 resultou um gol no segundo tempo do PH. Mais uma vez PH marcando aí para a equipe do Vasco, se mostrando, né, um efetivo lateral direita tá? E não é reserva, é titular, para ser titular aí, tá bom? Vamos lá, vamos rapidamente aqui, eu quero estar falando de alguns jogadores ontem. Primeiro, um deles é o Paê. Quando o Carini botou à mesa todo o seu elenco, que ele ia entrar, botou só 2 titulares ontem, que foi o Verrete, o Pirata da Colina, e o goleiro Léo Jardim. Os demais foram tudo reserva para o professor Carini, tá? E isso tem um porquê, tá? Tem um porquê. A gente viu a formação com Souza, a gente viu a formação com Lucas Freitas, tá? Foi a primeira partida que ele fez ontem pelo Vasco, que foi uma boa partida. Tenho que falar também que Souza também fez uma partida, mas também o time do Vasco não foi muito exigido, tá? Não foi apertado, amassado para tanto também, mas fez uma partida segura. Eu gostei da partida, principalmente aí do zagueiro Lucas Freitas, tá? Então, a gente viu que entrou Matheus Cocão, Hugo Moura, na lateral. Rapaz, eu vou te falar, hein? O Vitor Luiz, se ele é a sombra do Piton, meu irmão, a gente tá lascado. Então, sobre todo o jogo ontem, Paê foi um momento de brilhar, cara. Mas é aquilo, né? Você coloca um jogador do calibre do Paê, e se você não colocar peças do lado dele, que tem um bom futebol, fica difícil pro cara também. Teve a oportunidade de fazer um gol fora de área, teve a oportunidade de sofrer aquele pênalti que não foi pênalti, aquilo dali não foi um pênalti. Aquela falta que ele recebeu, onde resultou um cruzamento para a área, poderia ter saído também um gol, mas ontem foi o dia do Paê ter marcado seu golzinho e não conseguiu. O Verrete foi pouco municiado, quase não teve bola chegando a ele, fora uma bola de cobertura do Hugo Moura, né, por cima, muito inteligente. O cara olha as pontas e cruza por cima, mas tecnicamente falando, no meio de campo, o professor Carini vai ter muito trabalho, irmão. Vai ter muito trabalho. Por quê? Porque é um meio de campo encorpado. Era o Hugo Moura, era o Matheus Cocão entrando ali. Antes do Tietchan entrar e encorpar um pouco mais esse meio de campo, já tinha consistência, até porque o time do Maricá não impressionou o Vasco em nenhum momento. 28 minutos do primeiro tempo, sem o Maricá dar um chute pro gol. E bate mais uma vez na tecla. A falta de mentalidade, ou seja, de criação de jogada dentro da área do oponente, é o que está faltando tanto para o time principal como para os reservas. Porque ontem apareceu o Vasco lá de 2024, entendeu? Toda hora lançando bola na área. Cara, é muito complicado quando você não tem aqueles meia de criação. E Paê, falando nele,
Esse era o cara de fazer essa movimentação, essa criação, mas, pô, com um jogador que a bola bate na canela, fica complicado. A gente fala aqui o Maxime Rodrigues, o queijo suíço. Ele erra muito passe, mas é um cara bom, tá? Ele é um cara bom, mas ele erra muito passe. Até que ele entrou um pouquinho melhor, é aquilo, né, de se esperar dele. Tem partida que ele entra bem, tem partida que ele entra mal. E ele fez um bom jogo ontem. Como também o Jean Davi. O Jean Davi, a gente vai criticar ele porque ele errou muito, sofreu falta, perdeu um gol. Ele recebeu a bola dentro da área para poder mandar para dentro. Basicamente, ele devolveu a bola. Mas vai reclamar do cara? Paê deu um chute e furou a bola. Paê errou também. Toques tão simples e muito longe de ser aquele Paê que a gente viu da última partida. Entende? Então, assim, é um time construtivo? Sim. São reserva? Sim. Infelizmente, o professor, ele precisou entrar com esse time reserva, que no segundo tempo, quando ele colocou o Piton, que saiu, esse Vitor Luiz, que, cara, ele me perde, olha, eu vou te falar, ele me perdeu uma jogada ali que ele estava na frente da bola para fazer a proteção. O lateral do Maricá ganhou a frente dele, conseguiu ganhar a frente dele, onde quase resultou um gol dos caras. Onde teve aquela confusão entre o Léo Jardim e o Souza. Aquela bola foi ganhar dele, que já era uma bola que ele poderia ter jogado pro lado. Ele me sai com uma outra bola também, erroneamente. Entendeu? O cara foi tentar ser jogador de futebol, dos bons, foi driblar 1, 2, perde a bola, quase resultou. Ainda bem que os caras estavam com o pé descalibrado, e toda vez que ele chutava pro gol do Léo Jardim, zonia a bola. Então é complicado contar com um jogador assim, para ser espelho de um cara que tem um nível um pouco mais alto. Então vamos entender aqui. O Vasco jogou ontem, já vai jogar sábado. Então por que não entrou o time principal para poder jogar contra o Maricá? Poderia ser uma outra postura se o Vasco tivesse perdido, ou tivesse empatado, ou estaria falando de uma outra maneira aqui? Não. Porque a logística é essa, cara. A logística é essa. Aqui nos grupos, aqui, a galera vai falando, pô, o Vasco não tinha que poupar ninguém, tinha que colocar todo mundo, tinha que colocar... Não tem que botar todo mundo. Por quê? Porque tem uma pegada. E se a gente prestar atenção, esse ano a pegada vai ser maior. Olha o Brasileirão aí, como é que vai ser? Vai ser tá prometendo um dos maiores Brasileirões de todos os tempos. Olha as peças que tem voltado a jogar aqui nos times aqui do Brasil. Entende? Então, assim, a gente tem que observar que tem que pegar o jogador e, pô, Felipe Coutinho, dá uma descansada aí, mas sábado tu entra, bota os reserva. E não é laboratório, tá? E eu vou falar disso aqui mais um pouco. PH entra no segundo tempo, Tietchan entra no segundo tempo, Lucas Piton entra no segundo tempo e dá uma outra cara pro Vasco, onde no segundo tempo o time do Maricá estava abafando um pouco o Vasco, abafando um pouco. Tá? Porque o Vasco estava com dificuldade e tem dificuldade de criação de jogada, tá? Vasco sai dali, passa a primeira linha, a segunda linha no meio de campo, mas quando vai entrar na linha da grande área, não tem criação, é ossada, bola ossada toda hora, e isso não é um padrão de jogo que a gente tem que ver os grandes olhar o Vasco como joga assim, tá? É a minha opinião, tá? Rapidamente, vamos estar falando aqui, artilharia, tá? Continua com o Vegete do Vasco, tá? 3 pontos, 3 gols, né? Paulo Henrique, 2 gols, matou um ontem, foi o PH à la Messi, né? Deu aquela cortada, corta os 2 zagueiros, já tá virando moda, Vasco faz o gol assim, Felipe Coutinho, agora o PH, que ele faz isso em costume também, corta um e pum, manda com a esquerda, entendeu? O cara é à direita e chuta com a esquerda. Golaço do cara e pronto, acabou. Fecha a tampa do caixão. Com 1 gol na artilharia aqui no Vasco. Tem Paulinho Babilônia e o Wallace Coutinho. Beleza? Essa é a artilharia aqui do Vasco da Gama. Carine, na sua entrevista ontem, ele foi perguntado. Poupou os titulares, colocou os reserva. É um laboratório? Não, é logística. É logística. Tem que colocar os caras para jogar para os outros descansarem.
é logística. Tem que cuidar. É uma temporada bem pegada, tá? Até porque nós temos a Sula aí, daqui a pouco vai entrar, entendeu? É temporada, é jogadores, é pensar nos jogadores, é pensar nessa gestão deles fisicamente. Os treinos dos caras é pesado e quando entra em campo é mais pesado ainda. Então não vai aguentar. É um jogo, 2 dias de folga, mas tem treinamento pesado. Aí vem jogo de novo. Não vai aguentar a temporada, irmão. Então, foi de bom grado aí. Quero ressaltar aqui que, para mim, o cara que menos jogou futebol ontem, tá? Foi o lateral esquerda, tá? Foi o lateral esquerda, que é o Vitor Luiz. Foi o cara que menos entregou, menos fez, não deu certo. Não deu ao Jean Davi uma probabilidade de ele mostrar um pouco mais sobre futebol, mas ontem, Jean Davi, sem crítica, o cara correu bastante, o cara entregou um pouquinho mais, dentro das suas limitações, tá? O Maxime entrou bem, entendeu? O Paê poderia ter se consagrado um pouco melhor ontem, mas no segundo tempo entrou, fez uma boa partida, tá? E nós aí fechamos o caixão aí, chegamos à liderança por pouco tempo, Volta Redonda aí fez 1-0, foi a líder, empatou, o Vasco foi a líder, daqui a pouco eles foram lá no finalzinho, 2-1, em cima do Nova Iguaçu, e a gente tá aí com 12 pontos, junto com Volta Redonda, 12 pontos, só que eles têm 3 vitórias e o Vasco tem 2 vitórias, tá? Então eles estão com uma vitória a mais do que o Vasco, por isso que eles estão com 12 pontos em primeiro lugar. Vamos lá, vamos estar falando aqui o seguinte, Vasco ganhou o Maricá ontem de 1-0, vitória, Volta Redonda 2-1, né, em cima do Portuguesa, desculpa. Botafogo vence o Fluminense, botando o Fluminense para baixo. Tá complicando aí, cara, entendeu? Essa Taça Guanabara aí vai ser coisa de louco. Botafogo 2-1 venceu. E aqui a gente vai ver a tabela. Volta Redonda, 12 pontos. Vasco, segundo lugar, 12 pontos. Maricá, 11 pontos, tá? Ainda tá vivo aí. Botafogo entrou no G4, tá? Com a vitória de ontem, 9 pontos. Quinto lugar, Nova Iguaçu, 8 pontos, que perdeu ontem. Flamengo joga hoje, tá no 6º lugar, 7 pontos. Vencendo, vai para 10, vai ficar ali... Vai tirar o Botafogo, tá? Se o Flamengo vencer, vai tirar o Botafogo do G4, hein? 7º lugar, Portuguesa com 6 pontos. 8º lugar, Fluminense, tá? Que perdeu ontem 6 pontos. 9º lugar, Sampaio Correia, 6 pontos. 10º lugar, Boa Vista com 6 pontos. 11, 11º, né? Madureira, 5 pontos. E Bangu, lanterna, 1 ponto. E esse 1 ponto foi em cima do Vasco no empate, né? Misericórdia. Vamos lá, rodada de hoje pra gente fechar aqui. Nova Iguaçu, Bangu, no Laranjão, às 16 horas da tarde, tá? Acompanha esse jogo aí, que interessa um pouquinho a gente. Boa Vista e Madureira, não interessa tanto a gente. Bacaxá, às 18h30, e Flamengo e Sampaio Correia, tá? No Maracanã, às 21h30. Esse é um jogo da rodada, a 6ª rodada do Campeonato Carioca. Próximo jogo do Vasco, Vasco e Volta Redonda, brigando pela ponta, tá, da tabela, em primeiro lugar da tabela aí. Vasco e Volta Redonda vai ser sábado agora, às 16h30, onde? Espírito Santo, Kleber Andrade. Torcer pro Vascão da Gama trazer essa vitória lá do Espírito Santo. Galera, Espírito Santo, um abraço, tá? Mamãe é daí dessa área aí, tamo junto. Galera, curta, se inscreva, ó, aperte o sininho para receber as notificações, ajude esse canal a bater 500 inscritos até o fim desse Campeonato Carioca, galera. Dessa ajuda aí, divulga aí pra turma, pra galera, tá bom? Aonde diariamente a gente sobe aqui 2 vídeos por dia, fora o shot aí, pra galera tá antenada sobre tudo que ocorre no Vasco da Gama, tá? Canal aqui falando de Vasco, Osto Cunha, muito obrigado mais uma vez. Fui, galera. Valeu.